Eu li o capítulo de número 3, versículo de número 11 de Apocalipse. E agora nós vamos ler, vamos ficar com esse texto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, vamos ler o 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Meus amados, tem uma palavra de Deus para a igreja. Peço que os irmãos só se levantem se for necessário mesmo, tá bom? Quero pedir a essa igreja está muito falada por aí, mas falada com coisas boas, de bem. Hoje eu recebi um telefonema de um pastor e ele falou isso para mim. Nós tivemos 2 pastores aqui domingo, né? Do ministério, só que de outro campo. E eles falaram isso, né? Saíram maravilhados. E nós queremos, cada dia aprender mais. Cada dia se disciplinar mais. Na hora da palavra, a gente evita. Na hora da palavra, a gente evita se levantar, conversar, porque nós entendemos o que é adorar, cultuar. Agora nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando através do seu servo, porque Deus tem interesse de trabalhar em nós, Deus tem interesse que eu e você melhore mais, Deus tem o interesse que eu e você venha se aperfeiçoar em todas as áreas da nossa vida. As mulheres aqui, as mulheres querem ter um marido melhor? Eu vou falar e as irmãs dizem assim, amém, viu? As irmãs querem ter um marido melhor? Os maridos querem ter uma mulher melhor? Os filhos querem ter um pai melhor? Os pais querem ter filhos melhor? E tudo isso provém de um crescimento espiritual. Uma família ajustada, onde os pais, filhos são resolvidos. Uma igreja melhor, onde as pessoas, cada uma conhece, entende a sua tarefa, o seu trabalho. Cada um não sendo desobediente à liderança. A liderança passa a amar a igreja. E é assim que vai as coisas. É assim que Deus vai trabalhando. É assim que nós vamos atraindo outras pessoas que estão lá fora, que vão ser tratadas. Porque uma igreja tratada, ela trata as pessoas. Uma igreja mal resolvida, ela não vai tratar de pessoas. Nós vamos viver uma hipocrisia, né? Nós vamos viver momentos aqui. E eu não vivo momentos, irmão. Eu vivo uma vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Eu lá em casa, ela sabe, a minha esposa ali, né? Eu digo, olha, eu quero ser melhor aqui dentro de casa do que na igreja. Não que na igreja eu quero ser ruim, mas eu quero ser melhor, porque aqui é muito fácil, né? Mas em casa, o dia a dia. E é isso, irmãos. Sabe? Então nós vamos aqui aprender algumas coisas hoje. A Bíblia
menciona, pelo menos aqui, 5 coroas dos vencedores. Cada uma delas trata de um aspecto da vida cristã. Cada uma dessas coroas que está na Bíblia, ela fala, ela demonstra na nossa caminhada. Cada uma dessas coroas trata de um aspecto da vida cristã. E nós vamos tratar disso aqui. Nós vamos navegar aqui um pouco na Bíblia e aprender um pouco sobre o serviço, porque cada uma também delas vai falar sobre recompensa, galardão, promessas de Deus para as nossas vidas, aqui na terra e também quando Deus tomar a sua igreja. Por isso que nós temos que atentar muito para isso, porque nós trazemos uma cultura lá do mundo, né? Muitas vezes se torna um jargão nas nossas vidas. Às vezes a gente responde às pessoas dizendo assim: Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. E quanto Deus já deu essa responsabilidade para nós. Tem coisas que Deus é que sabe, mas tem coisa que sabe é você, né? E existem culturas que nós ainda estamos vivendo para ela. Não, quando eu morrer, essa é uma cultura lá de fora. Quando eu morrer, Deus é que sabe. Não, quando eu morrer, eu é que sei para onde vou. Não é Deus, Deus sabe também. Mas eu tenho que ter convicção para onde eu vou. Eu sei em quem tenho crido. Eu preciso ter consciência disso. Isso lá fora é algo que levanta assim até ira nas pessoas. Quando você diz assim: eu sou salvo. As pessoas não aceitam isso, sim ou não? Mas nós temos que ter consciência disso. Nós somos salvos na pessoa de Cristo. Não é mérito meu, mas eu preciso ter essa convicção. Todo dia eu sou salvo. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Todo dia eu sou salvo, porque todo dia eu estou lutando, aqui ainda na terra eu estou lutando, todo dia. Eu não sou salvo e salvo para sempre, não. Todo dia eu estou lutando, todo dia eu estou combatendo, todo dia eu estou lutando contra os desejos, contra os pratos de Satanás, contra a minha carne, contra a minha natureza. Todo dia eu estou lutando, vencendo. Quando eu vou me deitar, eu agradeço a Deus: Senhor, muito obrigado que eu matei tantos leão, eu matei tantos ursos, eu venci e vou dormir em paz. 4:8. Me deito e logo pego no sono. Esse texto é para a irmã Liette. Eu nunca vi. Eu queria ser assim. Irmã Liette cai, puf, já está roncando. É um negócio sério, irmão. Se cumpre a Bíblia nela, né? Então, irmãos, o serviço a Deus, diga comigo assim: o serviço a Deus é um ato de dedicar-se com devoção e sinceridade para cumprir a vontade e os propósitos de Deus. Vou repetir. O serviço a Deus é um ato de dedicar-se, nós dedicar, com devoção, não pode ser de outro caminho, com devoção, sinceridade para Deus, cumprir a sua vontade, os propósitos dele nas nossas vidas. E isso movido pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós servimos movido pelo amor de Deus. Se a gente fazer o serviço a Deus movido por interesses próprios, movido por alguma coisa que nos oferece, é muito mesquinho, é medíocre. Porque o que nos leva a servir os irmãos. Eu ainda estou aqui vivendo o momento da conferência de casais. Eu observo muito. E eu fico vendo aqueles irmãos, assim como um semblante, sabe, irmão, que brilha o amor de Deus, sem olhar para quem, servindo ali. E aquilo é muito contagiante. Foi tão contagiante que eu fui servir também. Os irmãos olharam para mim: pastor, o senhor servindo? E eu digo: eu não suportei.
eu não pude me conter com os irmãos servindo, e eu vendo a alegria, e eu fiquei muito ruim, porque eu estava vendo empresários servindo, eu estava vendo ali profissionais em áreas ali servindo, e eu disse, quem sou eu? Eu preciso também servir. Aí peguei a bandeja lá e saí servindo os irmãos, servi até o fim. A coluna aqui estava meio ruim, e teve um irmão que teve misericórdia, disse, pastor, sirva as verduras, né? Sabe, porque aquelas com a bandeja, com os copos, sabe? E isso é bom, isso é gostoso, isso é prazeroso. Isso aqui, irmãos, não é querer ser mais, melhor. A gente tem que quebrar isso, a gente tem que admirar uns aos outros. A gente tem que admirar uns aos outros. Ciúme é coisa do capeta. Irmão, é coisa do capeta. Prove na Bíblia, eu provo para você, muito fácil. Ciúme é coisa do capeta. Nós temos que admirar uns aos outros. E os irmãos, vou voltar, tem que fazer com carinho, com amor, se escondendo, sabe, se escondendo, eu vou me esconder, vou servir me escondendo, para não aparecer. Isso é maravilhoso. E ter inveja atrapalha. Com inveja, a gente atrapalha na igreja, irmão, sabe? Provérbio 14:30 vai dizer que adoece. Eu não quero ser doente, sabe? Eu não quero ser doente. Então nós vamos ver isso aqui, irmão. Por isso que é tão importante. O serviço é muito importante. O serviço ao reino nos envolve, irmãos. Aí vem 3 coisas aqui interessantes. O serviço também está ligado o quê? Ações. Está ligado o quê? Atitudes. E está ligado sacrifício. Diga comigo. Ações, atitude e sacrifício. Você pensa que é fácil servir? Não é fácil servir. Quando a gente coloca essas 3 coisas aqui, que está disponível. Mas aí, que eu quero falar sobre isso, sobre os benefícios, as recompensas no serviço ao reino de Deus, o serviço a Deus, porque tudo termina em Deus, começa em Deus, termina em Deus. Cada dia eu estou me convertendo mais, irmão. Não sou convertido muito não, estou me convertendo cada dia mais. Cada dia eu estou me convertendo mais. Cada dia eu estou querendo melhorar, porque tudo é para a glória de Deus, sim ou não? Por Ele, para Ele, não, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então o serviço é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, nós temos que visar a glória de Deus. Quando eu comecei a andar, irmão, eu busquei muita glória. A gente vai crescendo, vai desenvolvendo, a gente vai vendo que tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade, irmão. Daqui um dia eu passo. Aí cadê? Daqui um dia o Ivanzinho passa. É ou não é? A gente passa. Aí vem outra geração, aí vem outra, tudo é vaidade. Aí eu comecei a aprender, tudo é para a glória de Deus, irmão. A gente faz, a gente fica satisfeito, porque o amigo, né, Espírito Santo, ele vem e ele fica apaixonado por nós, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tem um texto, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha aí, para me finalizar e a gente ir para os pontos. Vamos ler aqui. E quando fizerdes, por palavra, olha, ou por obras, fazei tudo, dando por ele graça ao Pai. Tudo que eu faço, eu não posso ficar me gloriando. Rapaz, sou eu. Rapaz, foi eu. O eu foi eu. O eu foi eu. E aí é um bocado de coisa ruim. Mas eu faço para a glória de Deus. Eu sou útil no reino de Deus. Diga comigo assim: eu sou útil no reino de Deus. Todo mundo é útil no reino de Deus. É só você descobrir isso. É só você ficar disposto para isso. Então,
Essas coroas são os benefícios. E cada coroa dessa trata de um aspecto da nossa vida cristã. E nós vamos aqui, eu vou correr, a primeira coroa. Eu já li e nós vamos ler novamente. A coroa da justiça, como prêmio da salvação. Diga comigo, a coroa da justiça, como prêmio da salvação. Quem é salvo aí? Tem gente que tem medo. Hoje eu vou extinguir vocês aqui. Eu não sou salvo porque eu digo que sou salvo. Eu tenho que estar dentro de realmente um critério da palavra. Eu sou salvo porque a palavra diz que eu sou salvo, porque a palavra me mostra o caminho, porque a palavra me molda e porque a palavra testifica disso. Olha o que é que Paulo vai escrever em segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, bem conhecido, versículo 8. Paulo ele vai dizer: deixe agora presente, a coroa da justiça me está guardada, a qual o autor, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia futuro, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deixa o texto aí. Olha aí, Paulo, já na sua velhice, Paulo estava já velhinho, Paulo não abriu mão, Paulo fez essa caminhada todinha, porque no versículo 7 ele vai dizer isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele começa esse texto. Desde agora, ou seja, presente, velho, mas convicto, certeza. Desde agora, coroa da justiça, a justiça de Deus, não a nossa. E ele vai dizer, lá no futuro, está guardada, reservada para mim. Oh glória! Então Paulo tinha certeza que essa coroa estava garantida. Paulo estava nos últimos momentos, e essa coroa é muito importante. Nós temos que observar isso aqui na palavra de Deus. Como é importante, por quê? Porque ela está garantida, por quê? Porque o justo juiz, ele me dará, ele é fiel, ele prometeu e ele dá. Ele não vai voltar atrás, ele não vai dizer, não vou dar a coroa para você. Não, está reservada, está lá com o seu nome, está guardada lá, não é isso que ele está dizendo? Está guardada. E quem está pastorando lá ela, é o Senhor, é o justo juiz. Agora, pastor, o que é que eu devo fazer? Você deve chegar intacto com a sua fé. Você deve perseverar. Olha o que aqui diz em Mateus, o próprio Jesus vai dizer isso, capítulo 4, versículo 24, versículo 13. E a sua fama correu, sim, varão. Vamos lá, vamos lá igreja, 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar, quem é? Diga assim, sou eu e você. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá uma olhadinha para o irmão, diz para o irmão assim: eu vou lhe ajudar também. Eu vou perseverar com você. Nós vamos perseverar junto. Aquele que perseverar. Aí o texto que eu li, lá em Apocalipse capítulo 11, vamos lá novamente. 3:11, vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, essa coroa está reservada, está guardada, para aqueles que perseverar. Não é para aqueles que têm 30 anos de crente.
Quem ganha a coroa não é aquele que tem 50 anos, eu tenho 50 anos de crente. É aquele que persevera até o fim. Vai ter muitos obstáculos, vai ter muitas guerras. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate. Quando a gente vai olhar a vida de Paulo, a gente fica dizendo: que bom combate foi esse? Porque Paulo diz que chegou um ponto de ele ficou desesperado. Ele disse que até desesperou da vida. Quem já leu esse texto? Está na Bíblia. Viu? Ele ficou, Paulo sofreu muito. Aí ele diz: combati o bom combate. Aí guardou a fé. Olha aí. Ele perseverou até o fim. E agora ele está dizendo, Paulo já estava, Paulo, irmão, é um espetáculo de servo. Porque quando você lê o versículo 6 desse capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vamos ver Paulo dizendo: eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício. Irmão, se você conhecer essa passagem, Paulo está dizendo assim, Paulo não está dizendo que alguém vai matar ele, que o imperador vai matar ele. Não, Paulo está dizendo: eu já estou sendo oferecido como expiação, como um cheiro suave. Paulo só fala isso quem tem certeza da salvação. Eu não vou morrer. Eu disse para a irmã ali agora, eu digo: irmão, não morro. Pastor, eu não morro não. Eu sou transferido. Eu apenas sou transferido. E daqui um pouquinho eu vou citar uma pessoa. Eu não quero citar agora para vocês, senão vocês vão ficar tristes. Eu não quero que vocês fiquem tristes agora. Então, está sendo transferido. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: eu não morro. Misericórdia, vai lá, irmão. Eu não morro. Ninguém consegue me matar. Eu sou transferido. A coroa da justiça está reservada para mim. Aí Paulo lança para nós: não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem está esperando Jesus aqui? Quem está esperando Jesus? Então faz aí um barulhozinho de crente. Estamos esperando. Então persevere. Não abra mão da sua fé. Pode acontecer o que acontecer, não abra mão. Porque a salvação é muito maior do que a sua luta. A salvação é muito maior do que essa peleja que você está passando. A salvação custou muito caro. É de graça para você, mas não foi de graça. Jesus pagou um preço enorme para você hoje desfrutar. Mas diga comigo assim: a coroa da alegria. Vamos lá, diga assim comigo: a coroa da alegria. Diga: como prêmio das provações que passamos. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 12. A coroa da alegria. A coroa que eu vou ganhar por passar, deixa aí, passar por provações e não vou abrir mão de Jesus. Deus tem uma recompensa para mim. Deus, Ele reservou algo para mim. E é uma recompensa por eu me esforçar, por eu batalhar, por eu cair em momentos de provação e não abrir mão de Jesus. Pode vir o que vier, eu não abro mão dele. Pode vir as provas que vier, eu vou estar, nem que seja chorando, mas agarrado com Jesus. Eu vou estar mesmo fraquinho, mas eu vou estar nos pés de Jesus, dizendo para Ele: me ajuda. Não vou abrir mão. Aí Tiago vai dizer: bem-aventurado, bem feliz, o homem que suporta a tentação ou a provação, porque quando for aprovado, leia comigo, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deixa aí. O Senhor prometeu, Ele é fiel. Faça a sua parte, que o Senhor já cumpriu a parte dele.
Nós precisamos fazer a nossa parte como cristão. Nós precisamos perseverar nisso. Nós precisamos deixar, sabe, irmãos, a Bíblia vai falar o quê? Depois da tentação, da provação, nós vamos ser o quê? Aprovados. Olha como a aprovação, quando Deus permite a provação, eu não gosto muito dessa palavra tentação, provação. Quando Deus permite essa provação, Deus, Ele espera um resultado positivo e um resultado maior. Quando Deus permite essa provação é que nem o ouro quando está passando pelo fogo. Você passa pelo fogo, quando o ouro passa pelo fogo, o que é que acontece? Ele vai ser o quê? Purificado. Vai tirar aquelas impurezas que tem, e aquele ouro ele vai queimando, o fogo vai pegando, e quando aquele ouro sai bonito, todo mundo desejando. Dá uma olhadinha para o irmão, diz assim: Deus vai purificar você. Dá uma olhadinha para ele, você vai brilhar. Você vai começar a brilhar. Não fique, irmão, sabe, como quem não conhece isso. Não se preocupe, se agarre com o Espírito Santo. E você deixa, Espírito Santo, eu sei que tu vai me ajudar, que Ele ajuda. E você não abre mão, porque já tem uma coroa que o Senhor reservou para você. Mas você precisa ser aprovado. Temos que entender isso. Pastor, eu quero melhorar. Pastor, eu quero ser o irmão melhor da igreja. Oh, coisa boa, né, irmão? Eu quero ser o melhor pastor. Eu quero ser o melhor músico. Eu quero ser o melhor, oh glória, o melhor no sentido de servir, né? No sentido de organizar, de chegar ali e apagar os fogos, de você ser uma pessoa, sabe? Eu quero ser. Então se prepare. Então se prepare, porque tem aí uma prova para você. Quando você sair dessa prova, você vai sair muito melhor. Você vai sair lapidado. Você vai sair desejado. As pessoas vão desejar você. As pessoas vão admirar, porque o seu rosto vai brilhar. Isso é bíblico, irmão. Está escrito lá em Filipenses 2,15. Está escrito isso. Olha aí, ó. Olha aí o que é que ele está dizendo. Olha, ele vai dizer assim, ó: brilhe, resplandeça como astro. É bíblico isso aqui, irmãos. Resplandeça como astro no mundo. Brilhe como um astro. Mas ninguém brilha de qualquer forma se não passar pela prova. Quem quer prova aí? Quem quer uma provinha aí? Ninguém quer, meu Deus do céu. Como é que vai melhorar desse jeito, irmão? Como é que quer melhorar desse jeito? Quer dar um jeitão aí? Não. Não tem outro caminho. Diga para Deus assim: Senhor, se for para mim melhorar, pode jogar dentro da fornalha, não tem problema. Bota lá, você vai sair melhor. Tem que passar pela prova. Ninguém é aprovado se não passar pela prova. O Enem de Deus. Então passa pela prova, aí é aprovado. Por que os crentes têm medo de prova, hein, irmão? Por que os crentes têm medo de prova? Aprenda aqui, olha para mim aqui. Ninguém tem que ter medo de prova, não. A gente tem que ter medo de pecar. Porque tem pessoas que estão sofrendo pelo pecado. Aí é outra coisa. Aí é terrível. Mas você sofrer como cristão, olha o que aqui Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos.
Aleluia. Amado, não estranhei a ardente prova. Sabe, irmão, ardendo mesmo, queimando as impurezas, queimando a língua, aquela língua que fala do irmão, e Deus vai queimando, tirando a impureza. Quando dá fé você diz assim: não vou mais falar de ninguém, eu vou amar os irmãos. Aquela coisa que está no coração vai queimando, a ardente prova vai tirando a soberba, vai tirando a prepotência, vai tirando. Nós somos irmãos. O ser humano é isso. É isso. Aí vai tirando. Isso aqui vai tirando. Pastor, eu quero ser livre disso. Então vai ter essa ardente prova. Aí você vai ficar bom. Você vai passar, você vai ser botado no forno. Vai sair um pão bem bonitinho. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Olha aqui, os irmãos lá atrás. Eu peço a Deus todo dia: Senhor, eu quero ser melhor. Aí quando dá fé eu estou passando pelo negócio tão ruim, aí eu entendo, porque Deus está trabalhando no vaso, sabe? Mas eu quero ser melhor. Eu não quero estar dentro de um evangelho, irmãos, contrariando os princípios de Deus. Então põe lá, pastor Jesus, rebola lá dentro da prova. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 13, vamos lá. Aí ele vai dizer: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e se alegreis. Mas veja bem o texto: para que também, tem que passar primeiro. Deus quer fazer de você uma bênção. Levanta a sua mão, levanta, diz assim comigo: Senhor, eu quero ser bênção. Diga assim: Senhor, não importa a fornalha. Fala, irmão, fala. Não importa a fornalha que tu vai me botar. Não importa se o oleiro, a olaria que eu vou, que ele vai quebrar, não tem problema, quebra o vaso, Jesus. Se é para ser melhor, se é para servir melhor, se é para pastorear melhor, se é, quebra o vaso, Jesus. Quebra o vaso. É sério isso aqui, porque, sabe, é isso que Deus quer, esse sentimento é que Deus, sabe, não é Deus trabalhar, não, é você que vai ter esse sentimento. Então nós vamos lá, já as horas passou, vamos lá, vou correr, vou fazer um resumo aqui no nome de Jesus. Então nós temos que ver isso, porque olha aqui, a Bíblia fala, irmãos, a gente foge dessas provações, mas as provações, Deus ele coloca no nosso caminho para a gente melhorar. Porque Deus sabe, irmão, tem uma coisa que a gente não consegue esconder de Deus, ele esconde teu irmão, né? Irmão, mas como tu é uma benção, irmão. Aí o coração está dizendo: mata ele agora. Irmão, nunca vi pessoa tão legal que nem tu. Aí o coração diz assim: tomara que se der mal esse infeliz. Eu estou falando para vocês aqui, Deus está falando, tá não? A gente fica às vezes, amado, a gente não existe. Aí Jesus tem que trabalhar na gente. Irmãos, o ser humano, ele tem essa tendência. Eu já tive inveja. E quando ela chega, eu já conheço ela. Aí eu digo: eu te conheço, infeliz. Não quero tudo mais não. Eu já tinha um bocado de coisa e luto contra outras. Pastor, o que é isso? Pois é, eu saí da camuflagem, eu saí, irmão, da hipocrisia, eu saí da religiosidade, eu saí disso. Eu estou vivendo no evangelho. Sabe? Eu tirei a máscara faz tempo, eu não quero isso, eu quero evangelho, eu quero viver com Cristo. E Jesus vai me ajeitando, vai me arrumando, e eu vou servindo melhor. Tem hora que eu estou apaixonado, irmão, por as pessoas, e eu digo: que negócio é esse, Jesus? Irmão, pelo amor de Deus, viu? É o amor de Cristo, viu? É o amor de Jesus. Às vezes a gente abraça com um homem, dá um cheiro nele, e tem irmão que fica olhando assim: ih, rapaz,
Está repreendido no nome de Jesus. É amor de Jesus, irmão. É amor que é um amor que nos constrange. Nós precisamos disso aqui, ó. A coroa da alegria, como prêmio para os ganhadores de alma. Nós não vamos continuar isso aqui, não. Vamos fazer um resumo aqui. A coroa da glória, como serviço prestado à igreja. Vou fazer um resumo nisso aqui. Viu como isso é interessante? Como não é bom você ficar sentado? Aí a pessoa diz assim: mas pastor, não tem um cargo na igreja? Meu amado, para você trabalhar, fazer serviço para Deus, para o reino, não precisa você ter um cargo, não. Porque você vai ter um cargo. Deus lhe deu vários cargos. E você pode exercer esses cargos. Você pode fazer esse serviço, prestar serviço para o reino de Deus. Olha o que é que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 58. Não, perdão, capítulo 15, versículo 58. Olha o que é que Paulo vai dizer. Olha o que é que Paulo, vamos ler comigo? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante aonde? Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho é vão no Senhor. É não? Hã? Como é que está esse negócio aqui? Não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus, com a motivação correta, com a motivação movida pelo amor de Deus, Deus está escrevendo lá, Deus está botando lá, Deus está, sabe, e está escrito isso. Vamos ler um texto aqui, que é mais para pastores, mas vamos lá, 1 Pedro 5:4. 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a coroa, a incorruptível coroa de glória. Está falando o contexto de servir a igreja, cuidar da igreja. Isso aqui, trazendo para o nosso dia, não é só coisa do pastor, não. Você pode pegar uma cadeira, varrer uma igreja, é serviço. É ou não é? Hã? Ver os copos no chão ali, rapaz, esses meninada. A água que está ali, ajeitar lá, tudo é isso, irmão, é serviço. Ganhar uma alma para Jesus, falar do amor de Deus para pessoas, orar pela igreja, isso é serviço. Fazer o bem às pessoas, é serviço. Servir um ao outro. Olha o que aqui Pedro diz, capítulo, é 2 Pedro, eu acho. 2 Pedro, capítulo 4. Agora não vem um versículo aqui. É a idade, irmão. Que Pedro, ele vai, capítulo 4, versículo 10. Vai lá, oi, funcionou aqui. Vamos. Glória a Deus. É esse mesmo. A mente está boa aqui. Olha como é que diz. Leia comigo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Você é crente, você é salvo, pois faça isso aqui, ó. Administre aos outros, sirva. Irmãos, quem é salvo tem essa tendência, porque foi para isso que nós fomos chamados. Gente, se deixar o servir, não presta para viver, porque o que dá sentido à vida é o próximo. O que dá sentido à nossa vida é o nosso próximo, é o outro. Sim ou não? O que dá sentido à nossa vida é isso. Se tirar esse próximo, fica sem sentido. É por isso que Jesus trabalhou muito nisso, irmão. E os pregadores não querem trabalhar mais nisso. Jesus trabalhou muito nisso. Jesus disse assim: amarás o quê? O próximo como a ti ou a ti como o próximo? Está tudo confuso aqui. Amarás o próximo como a ti mesmo.
Por que não é assim? Amarás a ti e depois amarás o próximo. Olha o que está escrito: amarás o próximo a ti mesmo. Sempre é o próximo. Eu vou finalizar aqui. Olha o que é que diz Paulo aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Eu acho que é isso aqui. Leia comigo, vamos, 1, 2, 3. É difícil de viver isso. A gente fica buscando os nossos interesses, passando por cima dos outros. A gente não sente a dor do outro. A gente não abre mão. Olha o que é que diz isso aí, foi Paulo também. Filipenses 2:4. Olha o que é que ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Dá uma olhadinha para o irmão, dá um sorrisinho para ele, vai. Dá um sorriso, diga assim: cuide de mim também. Diz para ele assim: olha, Deus está mandando você atentar para mim. Pastor, teu irmão está morrendo de fome. Por que você não deu alguma coisa para ele? Ainda sai dizendo assim: o pastor não cuida das ovelhas. Se Deus lhe mostrou esse irmão, cuide dele. Deus está dando ele nas suas mãos para você cuidar dele. Deus está dando uma pérola para você. Deus está dizendo: cuide dessa ovelha, pastoreie essa ovelha. É isso. Quem pode dar glória a Deus aí? Oh, maravilha, vamos ficar de pé. Oh, coisa boa.